Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula 14. Primeira coisa que vocês vão fazer é assistir a esse vídeo, Geosfera, Camadas da Terra. Depois que vocês assistirem o vídeo, a gente volta a conversar. Muito bem, pessoal. Então, a gente aprendeu um pouquinho agora da parte interna da Terra, né? Vamos pegar o caderno PED, coloca a data de hoje, coloca o número da nossa aula, coloca o título da nossa aula. Não esqueça de fotografar você fazendo atividade, tá bom? Outra coisa, recorta parte por parte das folhas para colar, tá bom? Não vai colar a folha inteira. Só a primeira parte, que é a instrução, aquela você refila para caber dentro da folha do caderno e aquela você cola inteira, tá bom? Vocês sabem o que é refilar, né? A prof já ensinou vocês. Então, vocês tiram o excesso de papel para encaixar certinho na folha do caderno. Bom, aí a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o texto Camadas da Terra. Pessoal, nós vamos recortar esse texto e colar no caderno. Presta muita atenção que tudo que a gente precisar vai estar nesse texto, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha para essa imagem, ela já vai nos ajudar bastante. Então, o planeta Terra tem a crosta, que é essa parte que a gente vive, que é a terra que a gente pega. O manto, que é líquido. Quando o manto sai pelos vulcões, ele é chamado de lava. Entendeu o que é o manto agora? O núcleo externo e o núcleo interno. Então, o núcleo da Terra tem duas partes, o externo e o interno. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas partes, tá? A Terra é formada por 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos. A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra, que envolve todo o planeta e onde vivemos. Essa camada é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. A crosta é formada por grandes porções sólidas, denominadas de placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Pessoal, então a crosta que a gente vive é a camada mais fina da Terra. E elas são formadas pelas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas podem se movimentar, certo? Elas se movimentam sobre o manto terrestre, sobre aquela parte que eu falei para vocês, que quando sai pelo vulcão é a lava. Então, vocês imaginem uma folha, um pedacinho de folha de caderno sobre a água. Imagina assim, tá? Ela vai se movendo. O manto é a camada mais extensa, localizada abaixo da crosta da Terra. Ela é formada por diferentes tipos de rochas que permanecem em estado líquido, como consequência do calor emanado pelo núcleo. Este estado líquido
que encontramos no manto é chamado de magma. Pessoal, o magma, que é o estado líquido das rochas, olha só como a gente vai desconstruindo, né? O que a gente já sabia. Então, a gente antes pensava que rocha era só dura, era dura, né? Só que quando ela fica em contato, próxima com o núcleo da Terra, ela vai se dissolvendo pelo calor do núcleo da Terra. E aí forma o magma, tá? E aí tudo isso junto é o manto da Terra, tá? Entenderam? O núcleo corresponde a quase 1/3 de toda a massa terrestre. É composto principalmente pelos materiais ferro e níquel. Essa camada é dividida em núcleo interno e núcleo externo. Então, o núcleo corresponde a uma boa parcela da formação interna do planeta Terra. E ele é composto por metais, o ferro e o níquel. Lembra, o manto, ele é formado por diferentes tipos de rocha. O núcleo é formado principalmente por metais. Somente em 2013, os cientistas conseguiram precisar a temperatura do núcleo da Terra, que pode chegar a 6.000 graus Celsius. A mesma que o Sol, gente. Lembra que a gente estudou que se a gente chegasse perto do Sol, a gente já morria por causa do calor, a gente derreteria? Olha que o núcleo da Terra tem a mesma temperatura do Sol, tá? As placas tectônicas que integram a crosta permanecem em movimento constante sobre o magma. A movimentação é responsável por abalos sísmicos, os terremotos e os vulcões. Então, pessoal, as placas tectônicas que compreendem a crosta da Terra, que ajuda a formar a crosta terrestre, ela permanece em movimento constante sobre o magma. Lembra o que é o magma? São as rochas derretidas que formam o manto, que é aquela parte em vermelho na imagem que a gente começou lá em cima a ver. As placas tectônicas ficam em constante movimento. É por causa delas que ocorrem os abalos sísmicos, que são os terremotos, e também os vulcões. São nas falhas tectônicas que os vulcões surgem na medida em que o magma, a rocha derretida presente no interior da Terra, é expelido com imensa pressão, liberando os gases, vapor d'água, poeira, cinzas e as lavas na atmosfera. Então, pessoal, olha só o que acontece. Ai, que pena que a gente não está presencial, hein? Pessoal, olha o que acontece. Então, as placas tectônicas, elas são várias placas que montaram os continentes. Das falhas tectônicas, então, no encontro de uma placa com a outra, são as falhas tectônicas. Nessas falhas tectônicas acontecem os vulcões. É ali que vão surgir os vulcões. E aí, na medida em que um manto, o que é expelido? É jogado para fora. Então, à medida que o manto joga fora esse magma, que quando ele é jogado para fora,
pelos vulcões, aí eles levam outro nome, lembra? São as lavas. Então, quando ele expele esse magma de dentro desse vulcão, sai o vapor d'água. Por que o vapor d'água? Porque é muito quente. E lembra que a gente tem os lençóis freáticos, para onde vão também as águas do ciclo da água. Então a gente tem o vapor d'água que sai por ali, poeira, quieto, as cinzas. Aconteceu aqui há uns anos atrás, aqui que eu digo no planeta Terra, o movimento de um vulcão lá na Europa, se eu não estou muito enganada. Ele não, graças a Deus, ele não chegou a entrar em erupção, mas ele levantou poeira e cinzas do seu vulcão. O que aconteceu com isso? Os aviões não podiam voar, então foram cancelados todos os voos, porque não tinha como se ver. E só por essa poeira e essa cinza, as pessoas já poderiam morrer. Elas são muito prejudiciais para os nossos pulmões, tá? Então, isso acontece por causa das placas tectônicas. Aí a prof colocou aqui também as transformações naturais que acontecem no planeta Terra. São naturais, mas elas são agressivas. Pessoal, eu tô com meus passarinhos piando aqui, mas eles vão ficar hoje, tá? Tenta aguentar aí com a bicharada aqui do meu lado. Então, olha só. O tsunami. Quem conhece, já ouviu falar e sabe o que é um tsunami, levanta a mão. Então, o tsunami é uma série de ondas gigantescas ocasionadas pela mobilização de um grande volume de água. Esses abalos marítimos, também conhecido como maremotos, reúnem uma grande quantidade de força. Espera aí que não vai rolar não. Olha, então, ele reúne uma grande quantidade de força, esses maremotos, gerando uma ou mais ondas, que são os tsunamis, com um admirável poder de destruição. Normalmente, cerca de 10 minutos antes de um tsunami alcançar a costa, o mar recua de acordo com a força das ondas que estão por vir. Então, olha lá, ele faz aquele processo que a gente vê quando vai para a praia, vem a ondinha, e agora a gente vai chamar de ondinha, né? Vem a ondinha, alcança o nosso pé e vai embora. Imagina isso numa proporção gigantesca, que pode devastar com cidades litorâneas inteiras. Um tsunami é provocador gente, um tsunami pode provocar perturbações acima ou abaixo da terra. Como? Já sei que eu fiz errado aqui. Tô lendo aqui errado o texto. Deixa eu arrumar já aqui com vocês. Olha lá, agora ficou bom, né? Um tsunami é provocado por... Vamos arrumar aqui já.
Ok, professora. Aí. Um tsunami é provocado por perturbações acima ou abaixo da água. Quais são essas perturbações? São terremotos, mas professora, pode acontecer terremoto lá embaixo d'água? Sim, aluno, pode. Erupções vulcânicas, por que não falhas tectônicas lá embaixo no oceano? Pode também. E outras explosões submarinas, como as bombas nucleares, e isso já é uma consequência do homem. Olha o homem provocando uma transformação no planeta Terra, provocando, né, uma transformação no planeta Terra que gera uma condição natural de transformação, que aqui são os maremotos. Os deslizamentos de terra, queda de meteoritos, entre outros. Não vou entrar no detalhe das questões de quedas de meteoritos no planeta Terra, tá? Mas sim, pode acontecer. E aí isso acontece na água. Imagina, gente, olha lá os desenhos animados que vocês gostam de assistir aí, ó. Acontece aí vamos imaginar, um meteorito na água bem grande, aquilo causa várias ondas, causa um maremoto que gera tsunami e vem devastar com as cidades litorâneas do nosso planeta. Vou continuar a leitura. Ó. Um terremoto é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, pelo surgimento de agitações subterrâneas de placas rochosas, bem como de atividades vulcânicas e deslocamentos de gases no centro da Terra. Uma falha geológica causa um terremoto. O terremoto pode ser percebido a quilômetros de distância. Então, a falha geológica, aí eu estou falando das falhas tectônicas. Pessoal, a gente falou sobre a geração de energia. E quando a gente falou sobre a geração de energia, a gente falou sobre o petróleo. O petróleo, ele está na parte interna do nosso planeta. Ele fica entre as camadas da crosta terrestre. Quando a gente for estudar o solo, nós vamos perceber que a crosta terrestre, que é a mais fina da Terra, ela tem várias camadas de solo. Dentro dessas camadas, a gente vai encontrar o petróleo, que é retirado para fazer combustível. Aí eu pergunto para você, o que fica no lugar? O que fica no lugar quando tira o petróleo? É uma questão, né? Será que quando a gente tira o petróleo, a gente não está provocando aí falhas geológicas? Será que com isso a gente não provoca agitações subterrâneas de placas rochosas que podem gerar terremotos? Tá? Fica aí a dica. Eu tirei esse texto do link do site Toda Matéria. Essa é a professora Lara, ela é professora de biologia. Algumas palavras desse texto estão em azul, porque lá no texto, se você for direto lá no blog e clicar nessas palavras em azul, vocês vão entrar em outras questões específicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho em azul as placas tectônicas. Vocês vão entrar nessa questão específica, tá bom? Bom, depois que vocês leram aquele texto, vocês vão fazer essa atividade. Vai recortar e colar no caderno bem bonitinho, igual a prof fez aqui, ó.
Lá estão separados a primeira parte da segunda parte. Você vai fazer bem bonitinho aí, tá bom? Não é difícil. Qualquer coisa, volta lá naquela primeira imagem antes do texto. Essa aqui, ó. Certo? Se precisar, volta nela. Bom, aí eu pedi uma arte aqui. Vocês receberam esses círculos, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pintar o planeta Terra, vão pintar as camadas da Terra e cada círculo desse que está em branco, olha só, cada círculo desse que está em branco, vocês vão escrever a explicação de cada camada. Então, um círculo desse aqui, você vai escrever crosta terrestre e vai escrever aqui dentro o que vocês entendeu sobre a crosta terrestre. A melhor explicação que você pode dar. Depois, você vai escrever aqui magma ou manto. Professora, pode escrever lava? Não, aluno, não pode, porque a lava só é lava depois que ela sai pelo vulcão, tá? Então, aqui você vai escrever manto ou magma e vai dar a sua melhor explicação para isso. Daí, aqui você vai escrever núcleo e vai dar a sua melhor explicação para isso. Mas, professora, tem o núcleo interno e o núcleo externo. Aluno, então aqui eu vou dar duas sugestões para você. Aqui você pode escrever núcleo e escrever aqui núcleo interno e explicar, núcleo externo e explicar. Ou você pode fazer assim, núcleo interno, escreve, núcleo externo e escreve, tá? Entendeu isso? Daí, nós vamos montar um livretinho. Opa! Nós vamos montar, olha só, um livretinho. Viram? Tá? Se você estiver bem animado, bem dedicado, afim mesmo, o que você pode fazer? Você pode, faz aqui a capa, a crosta terrestre, o planeta Terra. Aí, você pega esse aqui e pinta só da parte que você vai falar. Então, você vai falar primeiro da crosta. Então, você vem aqui e pinta só a crosta. Ó, você vem aqui e pinta só a crosta terrestre. Daí, você fala da crosta. Daí, você vai e pega o outro círculo que tem aí. Esse outro círculo, para que é, professora? É um adicional, é um opcional. Vamos pensar que você não gostou dessa terra com carinha. Você tem essa outra aqui, tá? Então, eu tenho aqui um outro círculo adicional. O que eu faço aqui? Eu venho nesse aqui e pinto só o magma. E escrevo sobre o magma. Depois, eu pego e pego lá um círculo pequenininho, uma moeda de R$1 e faço, tá? E faço o meu núcleo. Vamos supor que eu fiz isso. Faço aqui meu núcleo. Preencho tudo bonitinho, tá? E vou e escrevo sobre o núcleo. Aí, na hora de colar, você cola por etapa. Então, você cola a capa, o planeta Terra. Daí, você cola só a parte, o círculo
que você pintou só a crosta. Embaixo dele, a explicação da crosta. Daí, depois você cola só a parte que você pintou o magma e cola a explicação do magma. Aí você cola a parte que você pintou só o núcleo da Terra e cola só a explicação do núcleo da Terra. Mas, professora, como que eu posso colar? Então, aluno, agora vamos ver como você pode colar. Veja aqui que ele colou só na pontinha. Então, você pode deixar uma barrinha e colar só na pontinha dele, certo? Ou você pode fazer como está esse outro aqui. Percebem que esse outro aqui tem uma orelhinha? Você pode também deixar uma orelhinha nos seus círculos e colar assim. Então, fica a critério de vocês, tá? Professora, é para colar no caderno depois? Aluno, eu deixaria só guardado dentro do caderno, tá? Pra gente depois pensar em aproveitar isso de outra maneira quando a gente voltar para aula. Quem sabe a gente também não faz aí uma exposição dessa atividade. Se durante essa atividade e todas as outras você tiver dúvida, você me procura, ok? Vamos continuar então, porque já são quase 8 horas. Eu tenho que mandar essa aula para vocês. Aí vocês terão esse outro vídeo do bicho geográfico. É um professor que está explicando sobre as placas tectônicas, o movimento delas. Há milhares e milhares de anos antes, o planeta Terra era formada pela Pangeia, que os continentes eram todos grudados, as placas tectônicas eram todas juntas. Hoje, a gente tem aquela imagem linda do nosso planeta Terra, né? Mas há milhares e milhares de anos ela era assim, era chamada de Pangeia. Então, vocês vão assistir esse vídeo. Presta muita atenção, porque ele é um professor de universidade. Olha que chique, hein? Então, presta bastante atenção, porque, na verdade, a fala dele não é voltada para crianças curiosas, é voltada para alunos de universidade, tá? Mas ele tem umas informações bem legais para falar para a gente, principalmente da região sul onde a gente vive, que a nossa terra, ela é muito vermelha. Por que a nossa terra é tão vermelha assim? Ele vai explicar, tá? Na sequência, vocês têm aí 4 imagens de lugares aqui de Londrina, que muito provavelmente vocês já visitaram e já conhecem. Então, para quem não conhece, esse é o Lago Iguapó, esse é o Museu de Londrina, essa é a Concha Acústica, ela fica lá no centro de Londrina. Esse aqui é o anfiteatro que chama? Esqueci agora o nome certinho dele. Mas é aqui no Gerão, tá? Alguns shows acontecem aqui também. Então, tá pedindo para vocês fazerem uma foto, uma legenda para cada foto dessa. Vocês vão recortar bonitinho cada foto dessa, colar no caderno e fazer a foto legenda. Lembrando que quando a gente faz uma foto legenda, a gente não está descrevendo só a imagem que a gente está vendo. A gente está descrevendo algumas informações do lugar. Por isso que a professora quis que fossem lugares que vocês conhecessem. Na sequência, vocês vão procurar 5 palavras do texto Camadas Terrestres, para vocês procurarem no dicionário o significado, só que vocês vão escrever isso no caderno de caligrafia. Depois de todos os textos que tem colado, vocês vão pular todas aquelas folhas dos textos colados e vão fazer essa atividade no caderno de caligrafia. Combinado? Se tiver dúvida nessa atividade, me procura.
Depois, vocês têm 2 questões aí de matemática. Cola o probleminha no caderno e resolva no caderno. A número 5, vocês vão colar no caderno PED, mas vão fazer lá no caderno de caligrafia. E lá no caderno de caligrafia, vocês vão colocar a data abreviada de hoje, tá? Lembra qual é a data abreviada? É aquela que a gente escreve tarefa e escreve na agenda também. De tarefa, vocês vão lá no blog do professor Warles. Eu coloquei aí matemática, o quiz 5. Eu espero que vocês não tenham feito ainda. Vocês já fizeram tanto quiz do professor Warles que pode ser que vocês já tenham feito esse. E por hoje é só. Deixe o seu bom dia para mim no meu contato e boa aula. Beijinho, pessoal!